Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai e vem cá mais uma aula para você, aula de Mecânica Frente 1 do nosso extensivo de Física 2017. Pessoal, nesta aula nós vamos trabalhar com você os conceitos de movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme a gente trabalha com sistemas de velocidade constante, ou seja, a velocidade não varia durante esse movimento, certo? O que a gente precisa se preocupar? A gente precisa se preocupar na medida de distância, variação de espaço, variação de posição desse sistema e verificar com que rapidez a gente se movimenta dentro desse sistema. Essa rapidez vai ser descrita através de um ΔS, que é a variação da posição final menos a posição inicial. Através disso, nós podemos calcular aquilo que a gente vai chamar de velocidade, tá? Velocidade é ΔS, que é a variação da posição pela variação do tempo, sendo essa posição dada em metros e o tempo dado em segundos. Claro que nós temos o fator de conversão, caso a gente tenha uma velocidade dada em metros por segundo e você queira representá-la em km por hora, você vai multiplicar por 3,6 no processo inverso, dividir por 3,6, a gente discutiu isso na última aula, certo? A partir de então, nós conseguimos descrever através desse ΔS sobre ΔT a função horária da posição desse sistema. O que é a função horária da posição desse sistema? A função horária descreve qual que é a posição final que o corpo vai ter quando ele permanecer se movimentando com essa velocidade constante durante um determinado intervalo de tempo, certo, galera? Nós temos dois tipos de movimentos no movimento retilíneo uniforme. O movimento que a gente vai chamar de movimento progressivo, que é quando você parte de um ponto e vai se afastando em função do tempo, do seu ponto referencial, ou quando você se aproxima do ponto referencial, que aí a gente tem movimento retrógrado, certo? A relação dessa velocidade ser positiva ou negativa está relacionada a isso. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. O que significa? Estar se afastando ou se aproximando do seu ponto de referência. Dentro dos estudos de movimento retilíneo uniforme, talvez o principal ponto aqui seja a gente estudar ultrapassagens. Nós temos dois tipos de ultrapassagem. Ultrapassagem de corpos pontuais e corpos extensos. Então, eu vou te dar uma dica de como trabalhar esses problemas. Olha só, quando a gente tem dois corpos pontuais para a gente analisar a ultrapassagem, o que você poderia fazer? Você poderia descrever a função, posição de cada um deles. Porém, ao descrever a função, posição de cada um deles, a gente poderia dizer o seguinte: o ponto de encontro entre eles é exatamente o mesmo. Ótimo, professor! Logo, a gente iguala essas duas equações e consegue descrever através da igualdade das equações o momento da ultrapassagem, certo? Fazendo o quê? S0A mais VAT é igual a S0B mais VBT. Vamos colocar valores? Suponhamos que a velocidade de A seja de 30 metros por segundo e a velocidade de B seja de 20 metros por segundo, ok? A posição inicial de A é de 0 metros e a posição inicial de B seria de 30 metros. Então a gente faria o seguinte, ó, aqui é 0 mais 30t é igual a 30 mais 20t. Junta esses t's, né? Passa o 20t para lá, vai ficar 30t menos 20t é igual a 30. Isso aqui vai ficar aqui 10t é igual a 30, o que descreve para a gente que o tempo de ultrapassagem seria de 30 dividido por 10, que daria 3 segundos. Perfeito, mas é muita conta para você resolver um problema tão simples, né? Você acha o tempo de ultrapassagem, depois você pode substituir a equação. Como que a gente faz para resolver esse tipo de problema, gente? De uma maneira muito mais simples, simplificada. A gente vai analisar um conceito que a gente vai chamar de velocidade relativa. Quando a gente analisa a velocidade relativa, a gente vai verificar o seguinte: a gente vai ver a velocidade de aproximação ou de afastamento desse corpo. A velocidade de aproximação, os dois estão indo no mesmo sentido, na mesma direção. Então, como que a gente calcula a velocidade de aproximação? Quanto que esse é mais rápido que aquele? 10 metros por segundo. Perfeito. Essa é a velocidade de aproximação. Então, a velocidade relativa entre eles é 10 metros por segundo. Depois você vai se perguntar qual que é a distância que eles estão um do outro.
quanto? 30 metros? Perfeito! Distância é igual a 30 metros. E aí você vai descrever o seguinte, distância é velocidade vezes tempo, é a mesma equação que a gente tem lá. 30 é igual a 10 vezes t. Aí você acha o t, que é 30 dividido por 10, que vai dar 3 segundos. Você faz menos contas do que a gente fez anteriormente para descobrir a mesma coisa. Depois você pega esse tempo e multiplica pela velocidade do primeiro e você acha a posição de encontro. Por exemplo, 3 vezes 30 dá 90 metros. A posição de encontro será 90 metros do ponto de partida. Nesse conceito de velocidade relativa, se os dois corpos estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, ok? A gente vai ter uma situação que é o quê? Tenho dois corpos, esses dois corpos estão indo para a mesma direção e mesmo sentido, corpo A e corpo B. A velocidade relativa será a velocidade de A menos a velocidade de B. Agora, caso os dois corpos estejam em sentidos opostos, por exemplo, nesse caso, A e B, a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a velocidade de A mais a velocidade de B. Então, guarda esses conceitos, porque isso facilita você a desenvolver esses tipos de cálculos. Mais uma dica importante antes da gente ir embora. Quando a gente vai ter ultrapassagem de corpos extensos, como que eu calculo essa ultrapassagem, professor? Você vai utilizar a mesma relação de velocidade relativa. O único problema desse sistema é saber o quanto que ele vai ter que percorrer para ultrapassar. Se os corpos estiverem alinhados, é tranquilo. A variação de posição vai ser igual ao tamanho dos dois corpos. Então eu vou ter que ultrapassar o primeiro e depois percorrer toda a minha própria distância, meu próprio tamanho para conseguir fazer essa ultrapassagem. Vamos supor aqui que o comprimento de A seja de 20 metros. O comprimento de B seja de 30 metros. A está com uma velocidade de 30 metros por segundo. E B está com uma velocidade de 25 metros por segundo. Beleza. Como que a gente calcula isso? Eles estão na mesma direção e sentido. Então a velocidade relativa entre eles é a velocidade de A menos a velocidade de B, que é 30 menos 25. Isso vai dar 5 metros por segundo. Perfeito. 5 metros por segundo. Agora eu preciso descobrir a distância que eles vão percorrer. E a distância que eles percorrem é o tamanho, a soma do tamanho dos dois. É LA mais LB, que vai dar 50 metros. Perfeito. Então o delta S aqui é de 50 metros. Então a gente consegue descobrir o tempo de ultrapassagem. Distância é velocidade vezes tempo. A distância é 50, a velocidade que a gente descobriu que é relativa é 5, e a gente vai descobrir o tempo, certo? A partir daqui, a gente descobre que esse tempo é 50 dividido por 5, que vai dar um tempo de 10 segundos. Jogando esses 10 segundos, a gente localiza a posição de um deles, multiplica pela velocidade. 30 vezes 10, ele vai percorrer 300 metros para conseguir ultrapassar o corpo que está na frente. Então, galera, é dessa forma que a gente resolve, de uma maneira mais simples, maneira simplificada, você ganha tempo na sua resolução. Beleza, gente? Aí eu vou ficando por aqui. A gente viu os conceitos básicos de movimento retilíneo uniforme, a gente viu ultrapassagem de corpos pontuais e de corpos extensos. Dá uma verificada aí, tem outras aulas no canal que falam sobre esse mesmo tema, e eu vou anexar elas a este vídeo. A ideia é que você aprenda cada vez mais. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de ativar o sininho. Essa aqui é a frente 1, ainda tem a frente 2, que é termometria, tem a frente 3, que é elétrica. Então assista todos os vídeos, não deixe de fazer exercícios, acompanhe as resoluções de exercício para que você esteja mais preparado possível para o seu vestibular. É Enem? Aqui é o lugar. É SpaceX? Aqui é o lugar. EAR? Aqui é o lugar. Qualquer concurso militar, escola naval também. Gente, além de tudo isso, você também prepara aqui para o seu vestibular, o Unesp, FUVEST, EAR, UERJ e outros vestibulares que virão, beleza? Galera, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vem com a gente vencer sucesso!